Hoje, dia 15/3/2017, estamos recebendo Leci Miranda, da Casa Espírita, que vai proferir a palestra Aflição e Tranquilidade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aflição e tranquilidade. E nós, já que a nossa companheira Graça comentou, da equipe espiritual que já está aqui nos favorecendo, nós vamos pedir que essa equipe também abrace todos aqueles que estão passando por aflições e que ainda, às vezes, não sente nem forças nem coragem para ir buscar ajuda, Então, que eles sejam abraçados nessa noite e fortalecidos para a sua caminhada. Essa página Aflição e Tranquilidade é uma página do livro Ceifa de Luz e os comentários é do benfeitor Emmanuel. Então, assim, o título, que a princípio parece contraditório, Aflição e Tranquilidade, é um título escolhido por um benfeitor espiritual e que ele traz os comentários sobre um versículo, uma das bem-aventuranças, e através do Chico Xavier. Nós vamos ler a página primeiro e depois fazer os comentários aqui junto com vocês. Como sempre, nós gostamos de trazer alguns casos que estão relacionados em alguns livros, às vezes alguns até repetidos, porque quando nós percebemos, eles se encaixam em várias situações. Então, assim, quando a pessoa já conhece a história, ela vai nos auxiliar também a fazer essa ligação com o assunto, Então, a página é Aflição e Tranquilidade. Bem-aventurados os que choram. Anotações de Mateus, no capítulo 5, versículo 4, anotações do que Jesus estava ensinando no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, insistando-se na mentira e na delinquência. Aprendiz recusando a lição ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismo de insânia e flagelação, nos quais se desempenham além do campo material, e tantas inteligências primorosas engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envilecimento, que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. E é ainda por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converterem amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus, porque o mestre que te propões a escutar e seguir, em vez de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos na verdadeira ascensão a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então, muitas vezes nós somos convidados ou nos é orientado a ler uma página e às vezes nós lemos só assim, por alto, Aí, como que a gente vai tirar comentários de alguns minutos de uma página que nós lemos tão rápido? Mas nós vamos encontrar comentários e com certeza, quando vocês lerem novamente, devagar, analisando cada trechinho, vão encontrar muito mais. E, se possível, colocar em círculo, conversando, aí a gente encontra mais coisas ainda, Bem-aventurados os que choram. No livro Luz Imperecível, tem uma página que chama-se Lágrimas, e que eu não sei se tem aqui na biblioteca, se tiver vale a pena conferir. E nessa página, esse grupo de Belo Horizonte que estuda o Evangelho
detalhadamente, eles fazem comentários sobre a qualidade da lágrima, né? o benefício da lágrima. Nós sempre pensamos que lágrima é só em situações tristes, né? Que a lágrima é demonstrar de fraqueza, que a lágrima significa dor, mas a lágrima tem um benefício muito grande, porque ela é sim presente nos momentos de dores, mas ela traz o alívio, ela traz o refrigério e nos auxilia a acalmar o coração e os pensamentos para buscar o benefício da prece ou até mesmo para a resignação e aceitação. A lágrima, ela tem esse fator. E nessa página que está lá no livro Luz Imperecível, eles vão dizer que tem lágrimas de vários momentos e que cada uma tem o seu sentido. Agora, quando Jesus fala bem-aventurados os que choram, aí são lágrimas diferenciadas, não é o choro da criança que faz a pirraça, né? Esse choro é o choro de bem-aventurança? Não, é um choro de pirraça, de infantilidade. O choro de revolta, né? Ele é um choro que ele não traz benefício. Agora, o choro que ele nos leva à meditação e ao entendimento daquilo que nós estamos passando, esse é o choro que nos faz bem. Nossa companheira, que esse mês está sendo sempre lembrada, porque fez a caminhada junto conosco, esteve aqui várias vezes falando, que é a Gilda, né? Ela sempre explicava para nós que a lágrima, ela tem na química da lágrima, ela traz esse benefício de recompor e de trazer o bem-estar, né? Ela faz como se fosse uma limpeza, né? Nos nossos sentimentos e nos auxilia na nossa caminhada. Então não é só na teoria, mas que também nos estudos sobre a lágrima ela traz essa característica. Bem-aventurados os que choram, nós vamos lembrar aqui um capítulo do livro, aliás, nós vamos citar o livro Ação e Reação 2 vezes aqui hoje, embora ele todo é muito importante. E sempre que citamos alguma obra do André Luiz ou do Manuel Filomeno de Miranda, nós sempre lembramos que essas obras, elas são importantes ler. Na leitura ela já vai trazer um ensinamento. Mais importante ainda se estudar junto com outras pessoas. Aí clareia para nós mais o entendimento. Então o livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, ele vai trazer para nós o entendimento da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Então lá nós encontramos vários, nós acompanhamos junto com o André Luiz, que está no aprendizado, nós acompanhamos vários casos de atitudes no passado e que hoje as criaturas, na narrativa do livro, estão encarnadas e passando por situações por causa do passado. Então tem alguns que estão complicando, né, a programação, outros estão aliviando, outros estão cumprindo devidamente, mas cada um seguindo com a proteção do alto. E lá no livro Ação e Reação nós encontramos um capítulo em que André Luiz é convidado a visitar um templo. Então o capítulo chama o Templo e o Parlatório. E esse templo, as pessoas que por ali passam são encarnados, que durante o sono, a maioria, tem desencarnados também, mas a maioria são encarnados que durante o sono físico são ligados àquela casa de socorro no mundo espiritual e vão para lá para buscar lenitivo, conforto, conviver com os espíritos que auxiliam. Mas muitos também vão fazer suas súplicas e mesmo estando encarnados, eles durante o sono físico passam por esse templo fazendo as suas preces. E André Luiz acha interessante porque quando ele chega no templo, ele vê aquele templo bonito, grande, com os nichos vazios. Nichos é onde coloca as imagens nas igrejas, né? Então os nichos estão vazios. E ele pergunta qual o sentido, né, de colocar nichos vazios naquele templo. E aí é explicado para ele para ele observar que à medida que as pessoas se aproximam dos nichos, a imagem se forma de acordo com o pensamento, de acordo com a prece que a pessoa dirige ao alto. Então ele vai ver preces sendo direcionadas a Maria,
com muita fé e muita unção. Vai ver preces direcionadas de outras formas que não necessariamente vai aparecer uma imagem naquele nicho. E ele é convidado a observar uma prece onde a pessoa se dirige a Bezerra de Menezes. E é uma das que mais irradia luminosidade e fé. E ele observando ali, ele vai passando e conhecendo esse trabalho. E quando ele chega no final, é como se fosse, né, saindo aqui, tem a saída ali que dá para o lado de fora. E André Luiz começa a ouvir um barulho de vozes reclamando, pedindo, chorando. Mas aqueles benfeitores que estavam ali conduzindo e auxiliando a ele no aprendizado, ele achou que não estavam atendendo aquelas pessoas. Aí ele pergunta se eles não vão ser atendidos. E aí ele é chamado a observar qual é o tipo de choro e de pedido que está vindo daquele local. Por isso que chama o capítulo Templo e o Parlatório. Quer dizer, parlatório é o barulho, é a falação, é aquela coisa desconexa, né? Então eles estão sim chorando, reclamando, mas também estão xingando, estão falando que a justiça divina, eles não pensam em justiça, só pensam que Deus não está olhando para eles. E ao mesmo tempo que pedem, não esperam o socorro. Então não tem a consciência ainda do que estão pedindo. Eles querem alívio, mas ainda não têm ainda o entendimento para esse alívio. Eles querem se livrar daquela situação de dor, mas sem fazer sacrifício nenhum para sair daquela situação. Então esse capítulo nos auxilia a entender quem são os bem-aventurados que choram. Nós entendemos que aqueles que estão ali reclamando, esbravejando, xingando, por mais que estejam sofrendo, e fica claro que é dor, é sofrimento, mas é um sofrimento que não para escutar e nem refletir. Então ainda não sente a bem-aventurança, não sente ainda o valor de passar pelas dificuldades. Dá para compreender assim? Então nós somos convidados nessa noite a observar então qual é o tipo de sofrimento, não que a gente vai buscar sofrimento, né, se penitenciar ou, né, provocar dores porque a dor é importante. Não, nós vamos enfrentar as nossas dificuldades com a consciência de que por algum motivo ela vem para nos educar e observar o quanto que ela pode nos auxiliar. Então aflição e tranquilidade é essa condição. Nós vamos a partir de hoje juntos, né, já tem alguns dias que eu estou nessa observação, de ver situações que nós achamos que é aflição, mas que no fundo é tranquilidade. Situações que nós achamos que é tranquilidade e que está fomentando a aflição. Nós paramos para pensar nisso? Nós sabemos julgar. Tudo que nós encontramos na nossa frente, nós olhamos e fazemos um pensamento. Sempre com algum julgamento, sempre caindo para um lado ou para o outro. Mas muitas vezes nós achamos que a situação do outro está melhor do que a nossa, está mais tranquila, e de repente ela está em aflição. A gente não sabe o que está passando no interior das pessoas e o que ela está vivenciando, não é? Então o convite nessa noite é esse. Nós vamos, através dessa página, buscar analisar essas situações à nossa volta. Muito mais em cima desse primeiro parágrafo, quando Emmanuel diz para nós assim: bem-aventurados os que choram, disse-nos o Senhor, quer dizer, disse-nos Jesus. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, ele está afirmando que existe aflição gerando tranquilidade. Ele está colocando isso como mais importante. Há muita tranquilidade gerando aflição. Então, o que ele está chamando a atenção? Que muitas situações de dores, na verdade, estão gerando tranquilidade. E isso é importante a gente refletir para que a gente tenha resignação e compreensão. Aí ele vai dizer para nós que no limiar do berço pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Todos nós que já assistimos alguns estudos na doutrina espírita ou já lemos alguma obra, é uma das primeiras coisas que a gente entende, que nós estamos aqui por algum motivo. E nós gostamos de falar que estamos aqui para resgatar, ou então para pagar, né? Então, se nós temos essa consciência,
nós sabemos que foi feita uma programação para a nossa trajetória reencarnatória. E uma programação para dar certo, né? Nós em algum momento, se o espírito tiver a condição de participar da programação, ele vai participar. E se nós já estamos nesse momento buscando o entendimento do Evangelho de Jesus e da doutrina, possivelmente nós participamos da nossa programação, sim. Às vezes de maneira pequena, não ainda da forma que gostaríamos. Com certeza nós fizemos uma lista de coisas que benfeitores e amigos nossos falaram, não, ainda não dá, né? Dessa vez ainda não. Diminuíram a nossa carga. E mesmo assim chegamos aqui, nós achamos difícil. E esses mesmos amigos nos acompanham. Quando a gente acompanha a obra Missionários da Luz, a gente percebe lá na reencarnação de Segismundo, quantos amigos vão acompanhá-lo durante a vida enquanto encarnado. Se para ele tem acompanhamento, para nós também tem o protetor espiritual, tem os amigos da família, tem aqueles que simpatizam com a profissão que escolhemos, com a maneira que nós escolhemos para viver. Então nós temos companheiros para nos auxiliar. Mas aqui está dizendo que quando estamos de novo na experiência física, o egoísmo e a vaidade vêm mais forte à tona. Ao invés da gente ficar lembrando da programação que foi feita para o nosso crescimento, o nosso sentimento de egoísmo e vaidade ele fica muito à tona. E aí nós voltamos a alguns comportamentos que nós estamos aqui para vencer. Ao invés de estar vigilantes para vencer esses comportamentos, nós voltamos a escorregar, às vezes cair. E aí nós caímos, que ele fala, na mentira e na delinquência. Porque assim, nós ainda trazemos os conceitos como tudo aquilo que aparece gritante na nossa frente. E muitas vezes está em comportamentos pequenos, né? Tanto a gente ouve muito falar assim, quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, né? Até mesmo quando explicamos a parábola dos talentos, a gente lembra disso. Mas então, nas nossas pequenas atitudes ou nas atitudes maiores que nós vemos à nossa volta, muitas vezes está envolvido nessa condição da mentira e da delinquência. Os orientais falam que a primeira mentira vai só gerando mais mentiras, né? E a mentira aqui no sentido de enganar a nós mesmos, de fazer de conta que não é conosco, né? Ou então a gente ficar deixando sempre para depois, né? Que nós somos como aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Quer dizer, nós somos infantis igual criança, que recusamos a lição. Uma criança, quando ela está aprendendo, principalmente, nós percebemos isso principalmente na fase da alfabetização, que a criança tem que fazer alguns exercícios para trabalhar, aprender a escrever, né, que é a coordenação motora, e ela sempre quer passar para frente, ela já quer fazer as letras, e os pais muitas vezes estimulam isso, né? E depois, quando a criança está lá na frente, esse exercício da coordenação vai fazer falta. Então nós também, a nível espiritual, nós somos assim, nós queremos estar lá na frente, e alguns passos que temos que dar agora, nós negligenciamos. Ou então somos como doente abominando o remédio. Quer dizer, a medicação são as oportunidades que estão à nossa volta. A medicação, às vezes, são as dificuldades. E nós, para sair da dificuldade, nós enfrentamos situações mais difíceis, né? Aí ele vai dizer que nós vamos perseguir uma fuga que vai nos adiar indefinidamente as realizações planejadas. Então nós vamos perseguir a ilusão, vamos perseguir aquilo que nos afasta do nosso roteiro de elevação. Nessa obra Missionários da Luz, André Luiz descobre que raros espíritos que reencarnam são completistas, que raros conseguem vencer essa programação para a reencarnação. Aí, a gente fica assim com pesar, porque quando a gente lê a obra a gente já sabe que já perdeu algumas oportunidades, né? Então, completista nessa reencarnação, muitos de nós já têm certeza que não vai ser. Quer dizer, o que é ser completista? Além de não gastar
as energias físicas que nos permite viver o mais tempo possível no corpo físico, nós ainda, ao invés de passar pela reeducação, nós continuamos nesses comportamentos anteriores, que é o perseguir a ilusão, fugir do nosso roteiro, né? Ele vai dizer que é por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro. Nós sempre buscamos a condição de estar bem, no conforto material. Então, nesse conforto, nós confundimos tranquilidade com ociosidade. A gente às vezes fala assim, eu quero ficar em paz, eu quero ficar tranquilo, mas é no sentido de ficar quietinho num canto, sem conviver com os outros, de preferência isolado. Não é assim que muitas vezes nós pensamos a paz e a tranquilidade? E aqui ele está falando que na escola vulgar, que é a nossa caminhada reencarnatória, tantas criaturas em trincheiras de ouro. Aí ele vai falar cavando abismo de flagelação, de insano e flagelação, porque esse ficar sem conviver com o outro, vai chegar um momento que nós vamos perceber que o tempo está passando e que a convivência é muito importante uns com os outros, né? E aí nós ainda vamos perceber mais ainda que tudo aquilo que nós vivemos aqui a nível material, que é plantio para a vida espiritual. Aí nós percebemos que o tempo está passando rápido, que a morte, ou de preferência a desencarnação, está se aproximando, e aí nós começamos a ficar apavorados com a nossa bagagem, né? A gente não tem tranquilidade, por mais que a gente conversando sobre a vida espiritual, sobre a continuidade da vida, nós não ficamos tranquilos com relação à desencarnação. Então, sempre que desencarna alguém próximo de nós, a nossa aflição maior é perceber que não estamos preparados para o retorno à vida espiritual. Ele vai falar aqui também nesse trecho das inteligências primorosas, né, que usam essa inteligência para situações de deslizes e de erros, e que vai dificultar a sua caminhada espiritual. Aí tem o consolo também de saber que a mesma inteligência que foi usada para o mal, quando despertar para o bem, ela também vai ter o mesmo poder, o mesmo efeito, né? Se somos inteligentes para arquitetar, para articular, fazer artimanhas, quando despertar para o bem, também vai ter fortaleza e perseverança para fazer as coisas boas. Essa inteligência vai nos ajudar também. Mas aqui ele está dizendo do quanto que nós utilizamos isso para causar depois o que ele chama de masmorras de pranto e um comportamento vil. Quer dizer, um comportamento que depois nós vamos nos arrepender e podemos até paralisar na culpa. Porque os sofrimentos que nós passamos, muitas vezes é por causa da cristalização na culpa. Nós não aceitamos que tenhamos errado tanto. E aí a gente fica paralisado nessa questão. E enquanto que Jesus nos orienta para despertar e acertar a partir de então. Ele não fica nos culpando pelo passado. Ele nos auxilia a sair desse passado difícil e caminhar para esse reino que ele nos oferece. Por isso que ele vai falar, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram são os que despertam para a caminhada, para o acerto. Não importa se errou, não importa se tem um passado de dificuldades. Vai estar consciente desse passado, mas se fortalecendo para acertar na caminhada para frente. Depois ele vem falando para nós dos lares que fogem à bênção do trabalho e do sacrifício, que criamos oásis, né, de conforto e de bem-estar, mas que não preparamos nem as crianças e nem uns aos outros para conviver lá fora, para ser como Jesus nos fala, estar no mundo sem ser do mundo. Então nós somos chamados a conviver, mas às vezes nós não temos os exercícios e a maturidade para conviver. E muito disso é plantado lá na infância, é na convivência lá na infância. E aí nós vamos sofrer
com os nossos filhos, com as crianças crescendo e percebendo que elas têm destreza para todos os equipamentos eletrônicos, mas não têm fortaleza moral e nem saúde emocional para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os nãos da vida, para enfrentar os sofrimentos, para enfrentar as dificuldades. E às vezes o que nós enxergamos como dificuldade nem é tanta dificuldade assim. Às vezes é a falta de um objeto, é a falta de alguma coisa que vai ocupar o nosso entendimento e nós estaremos sofrendo com isso. E para ilustrar esses trechos que nós vimos aqui, nós vamos lembrar aqui agora algumas histórias. Lembrando da questão do lar, nós vamos voltar lá na obra do André Luiz, Entre a Terra e o Céu. É a obra que vai nos falar do atendimento à criança no mundo espiritual. Quem já leu vai lembrar, né? Que nós encontramos o lar de Blandina recebendo as crianças, especialmente um personagem da obra, o Júlio, e que o Júlio está numa situação mais difícil, porque a família dele está desestruturada, todo o desenrolar da obra e o atendimento é em função da prece da irmã do Júlio, que está pedindo socorro para a família, e a família está num conflito e em desarmonia, porque não há harmonia entre os encarnados, que estão vivenciando o luto pela morte do garoto, mas também não há harmonia a nível espiritual, porque a mãe dele, desencarnada também, não dá trégua para a que substituiu ela no lar. Então, para atender essas questões e buscar um entendimento, André Luiz está lá acompanhando mais essa história e traz para nós essas notícias. E ele então vai, para entender como que a criança é cuidada no mundo espiritual, ele vai conhecer Antonina, ele vai conhecê-la porque ele vai acompanhá-la na visita ao filho desencarnado, que não é o Júlio, é o Marcos, né? Mas para ele entender como que é o atendimento no mundo espiritual, ele vai acompanhar uma mãe terrena numa visita ao filho desencarnado. Mas para acompanhar ele precisa conhecê-la antes. Então assim, a gente não resolve fazer as coisas e vai fazendo, né? Eles ensinam para nós que você deseja participar de um trabalho voluntário, você tem que aprender como fazer esse trabalho voluntário, né? E o André Luiz então vai visitar a Antonina no momento que ela está fazendo o evangelho no lar com as crianças. Ela tem mais 3 filhos e o filho que desencarnou, que é o Marcos. E ela foi abandonada pelo marido com as crianças pequenas. Ela trabalha e cuida das crianças e mesmo assim ela encontra forma de instruir essas crianças. Então, quem olhar para a Antonina no seu dia a dia, nós logo vamos catalogá-la em aflição, em completa aflição. Ela é uma mulher sofrida, que traz a tristeza no olhar, que passa dificuldades financeiras também. Então, nós logo colocamos o rótulo nela, aflição. Mas quando acompanhamos o seu comportamento no Evangelho no Lar, nós vamos percebendo que é aflição gerando tranquilidade, porque lá já tem uma disciplina que naquele dia a prece inicial era da filha mais nova. Então já havia ali um combinado, um roteiro. A garota faz a prece, olha para a mãe para ver se a mãe aprova. Um dos filhos mais velhos vai abrir o Evangelho, o outro vai ler, e na leitura vai cair sobre o perdão. E quando leem sobre o perdão, que o perdão é incondicional, o filho mais velho questiona: será que em todas as situações não tem uma situação mais grave que o perdão pode ser diferente disso? Que não é permitido não perdoar? E ela vai explicar para o filho que Jesus está ensinando que toda situação de ofensa cabe o perdão. Aí ele vai perguntar: até na situação do papai que nos abandonou, que abandonou e nos deixou sem o auxílio? Aí ela vai trazer a explicação sobre honrar pai e mãe. Vai falar que mesmo ele não tendo abandonado, mas ele ofereceu o corpo físico. Então que a gratidão pela oportunidade do corpo físico naquela reencarnação era suficiente para que houvesse perdão. E ele ainda vai perguntar ao garoto: mas e se ele estivesse conosco, será que o nosso irmão não teria morrido? Não teria tido dinheiro para pagar médico?
e a mãe vai explicar de novo para ele. Tudo que foi possível fazer foi feito. Foi procurado recursos, os recursos possíveis chegaram. Se ele desencarnou, é porque está na vontade de Deus. Assim, a gente vê uma situação assim, não é fácil a gente orientar nas condições da Antonina, mas pelo hábito do Evangelho no lar, ela estava seguindo na condução dos seus filhos. E ela vai então visitar o seu filho na pátria espiritual. Logo quando ela vê as belezas do mundo espiritual, ela sente vontade de nem voltar, né? É até lembrado que ela tem outros filhos, e aí ela vai refazer suas energias e vai abraçar o filho a nível espiritual. E como na casa do Júlio não tem essa mesma conduta, não tem essa mesma harmonia, ainda só a Evelina, que é a irmã, que lembra das preces. Os outros membros no início da obra, depois as coisas mudam, não tem a mesma postura. Então, só para a gente ilustrar, a aparente aflição gerando tranquilidade. O que é tranquilidade gerando aflição? É tudo aquilo que nós achamos que está muito bom, mas que depois pode gerar alguma coisa de conflito. Tudo aquilo, todos nós que estamos resgatando alguma coisa hoje, lá no passado, quando fizemos, nós achávamos que estava certo, que estava tudo bem, né assim? Mas hoje nós estamos aqui reaprendendo. Então tem muitos que estão em condutas que ainda não são de respeito e amor ao próximo, mas que ainda não sabem disso. Então aparentemente está tudo bem, mas pode estar gerando conflitos e dificuldades no futuro, né? Nos faz lembrar uma historinha que tem no livro do Hilário Silva. Hilário Silva é o companheiro do André Luiz em várias dessas histórias da obra do André Luiz. E ele conta de um senhor que estava cuidando de um escritório e que o outro propôs a ele um negócio muito bom, né? E que tinha muitas vantagens, que aquele senhor não ia precisar mais ter trabalho pesado, não ia precisar ficar contando dinheiro, não ia precisar... Todas as possibilidades de melhora, tudo aquilo que nos anima, né, e nos enche os olhos. E o senhor continuou limpando o escritório ouvindo, e o que mais? E o que mais? E ele foi aumentando as vantagens daquele negócio. Aí no final o senhor pergunta para ele, mas não tem nenhum perigo? Não tem nenhuma situação de dificuldade nesse negócio? Ah, tem. É 99% dá certo e 1% de não dar certo. E o que significa esse 1%? Pode dar, se fosse hoje ele ia falar que ia dar BO, né? Pode dar uma ida num posto policial. Mas e o que pode ocorrer se acontecer esse 1%? Ah, pode acontecer de ir preso. Aí ele fala, então não vale a pena, né? Então assim, a possibilidade é mínima, mas se há a possibilidade, aí ele não aceita. Às vezes não é fácil a gente não aceitar, né? Ainda nós vamos encontrar no livro Nos Bastidores da Obsessão, nós vamos resumir um pouquinho aqui a história da Dona Rosa com as suas filhas, que no início, quando nós estamos conhecendo a obra, a família não se entende, as irmãs não se dão bem, uma delas briga muito com o pai, está fugindo de casa, o pai também bebe, briga muito dentro de casa, então é uma situação difícil. E a Dona Rosa, apesar de passar o dia todo costurando, ela encontra um tempinho para ir lá no centro, ouvir alguém falar do Evangelho. E ela começa, nesse tempinho que ela vai, ela começa a gostar das explicações do Evangelho, da doutrina espírita, e ela se propõe até a fazer trabalhos voluntários, né? Arranja disposição física ainda para isso. Vai fazendo amigos encarnados e desencarnados, e eles vão auxiliando, passando a história, tanto a nível do passado como atual, para entender aquela confusão naquela família ali. E quando uma das filhas passa aí com ela no centro, as outras continuam lá desentendendo, o marido também. Aí quando a gente pensa assim que a situação vai começar a se firmar, o marido dela briga no bar, cai, machuca, tem um acidente, ele fica
sem andar e aí sem falar. A gente pensa assim, que a ajuda é essa, né? Que a gente vê nitidamente que é aflição, né? E que ajuda é essa espiritual que ainda vai colocar esse senhor na cama e dependendo ainda dela. Com isso, as filhas passam a auxiliá-la nos cuidados com o pai. E no revezar nos cuidados, acabam se aproximando. No início é difícil, no início é com má vontade, no início é com dificuldades, mas elas se aproximam para auxiliar a mãe. E a mãe só faz uma exigência: tem que ler o evangelho para o pai, né? O pai não vai poder sair correndo mais, ele está paralítico numa cama, mas ele escuta, não pode falar, mas ele escuta. Então, à medida que elas vão lendo o evangelho para ele, elas também escutam. Ele não pode sair fora, escuta também. E os assédios espirituais, os inimigos daquela família, tem duas opções: ou ele sai de perto para não ouvir o evangelho, ou continua assediando e ouvindo o evangelho. Aí o que acontece? Também são evangelizados. Aí propicia a equipe espiritual de aproximar, fazer o socorro, o diálogo fraterno com esses que perseguem a família, e também vão trabalhando a nível do sono físico aos encarnados, e as coisas vão facilitando a convivência na família. Não fica mil maravilhas, mas a família vai ter uma convivência melhor, uma união melhor. Então, aparentemente, é aflição, mas estão caminhando para a tranquilidade, estão plantando a tranquilidade. Nós encontramos também no livro Ação e Reação a história do nosso companheiro Adelino Correia, que aparentemente é aflição. Ele é encontrado trabalhando no centro espírita, auxiliando as pessoas, mas a nível espiritual muitos companheiros pedindo ajuda para ele, pedindo ajuda pela saúde dele, pedindo ajuda para a sua condição financeira, e sempre a resposta é: já tem médicos cuidando dele, né? Já tem quem auxilie para que não falte o necessário para a sua sobrevivência. Olha bem, o necessário para a sobrevivência, porque a gente sempre quer, né, uma segurança a mais, né? Mas está falando necessário para a sobrevivência, quer dizer, o trabalho para que ele possa fazer o que tem que ser feito não vai faltar. E André Luiz fica curioso para conhecer a vida do Adelino Correia, porque lá no capítulo é apresentado para ele assim: você tem que conhecer uma história, um caso de débito aliviado. Aí ele vê, o senhor nitidamente está frágil fisicamente. Se o outro está pedindo por causa das condições financeiras, então vê que ele também tem dificuldades financeiras. Ele é convidado a conhecer o Adelino Correia em casa. Chega em casa, a mãe dele auxiliando ele a cuidar de uma filha, porque a esposa o abandonou. Aí olha para o lado, tem mais duas crianças gêmeas dormindo do lado. Então, que débito aliviado é esse em que essa pessoa está com essa, que nós rotulamos como dificuldades, nós colocamos como aflição. Aí que débito aliviado é esse? Aí vão conhecer, André Luiz vai conhecer o passado do Adelino Correia. No passado, enquanto o pai dele, dono de fazenda, não acolheu nenhum filho com escravo, acolheu a ele. Então ele foi criado e educado junto ao pai, como senhor das terras. Mas quando ele chega na vida adulta, ele vai se interessar pela mulher que casa com o pai dele. Nesse interesse, ele vai maquinar com 2 capatazes da fazenda de eliminar o pai para ficar com a mulher. E essa trama, eles vão aproveitar que ele está doente e vão provocar um incêndio na casa, e o pai morre nas chamas. A partir daquele momento, ele já começa a sentir como se labaredas o tivesse incomodando. Ele deixa as terras com aqueles 2 capatazes, vai viajar com a mulher, aparentemente tranquilidade, está em viagem para o exterior, mas dentro dele a culpa já estava corroendo. Ele passa a ter o ódio do pai perseguindo ele.
Ele não tem sossego, quer dizer, não é uma inquietação íntima. Quando a mulher percebe que ele está incomodado e que já está ficando desequilibrado para que os outros vejam, porque enquanto os outros não estiverem vendo, né, a gente não se preocupa muito, mas já começou a aparecer, ela deixa ele também, ela abandona. Aí ele acaba desencarnando numa situação já difícil, de tanta culpa, incômodo interior, e ainda é perseguido pelo pai. Então, quando ele chega na vida espiritual, o pai continua não dando sossego para ele. Ele continua se sentindo em chamas. Quando ele é resgatado, ele passa 14 anos nessa situação. Quando ele sente o socorro próximo a ele, ele vai para os cuidados espirituais, e quando ele começa a entender esse acolhimento, tudo isso que ele vai recebendo, ele pede para trabalhar nos serviços mais difíceis da colônia. Tudo aquilo que é mais complicado, mais pesado, ele se propõe a trabalhar. Então ele já vai mudando. Aquilo que era aflição, já vai plantando para caminhar para a tranquilidade. Aí a programação dele reencarnatória, que podia ser de total expiação, passar ainda por um corpo físico todo limitado para depois alcançar as provas, ele já vem em condição de prova. Ele poderia, explica lá no capítulo, ele poderia vir com o corpo todo tomado por aquela doença, sentindo como se estivesse queimando, né? Que é chamado fogo selvagem, né? Ele poderia ter vindo com ele no corpo todo. Veio em algumas partes do corpo que incomodavam as pessoas que viam. Quem via, ele ainda recebia prece dos outros, né? Porque via ele naquele sofrimento, orava por ele. Então ele vem nessa circunstância e ele, adolescente, ele conhece a doutrina espírita, se encanta pelo Evangelho e começa a se propor a explicar o Evangelho para as pessoas. É como André Luiz o conheceu. Então ele por que o débito dele é aliviado? Porque pela situação do passado poderia ter sido pior ainda. Mas ele está conquistando pela consciência, pelo trabalho, fortaleza moral para vencer todas essas dificuldades. Então ele está cuidando das crianças, os gêmeos que estão lá. André Luiz vai ficar sabendo que os gêmeos são os capatazes do passado, que não aceitavam a cor negra nos outros, então eles vêm nessa condição para aprender a respeitar. A garota que está lá é a esposa, que foi o pivô da situação no passado, que está ali para que ele eduque ela para os valores morais. E André Luiz fica curioso, e onde está esse pai que tanto perseguiu? Aí ele espera algumas horas, é convidado novamente a voltar à casa do Adelino. Adelino começa a adormecer, já é distanciado do corpo físico, um benfeitor de alto padrão elevatório vai auxiliá-lo a relembrar a sua programação e fortalecê-lo para que ele receba mais uma criança naquela casa, que é o pai retornando. Aí é assim que termina a prece, ele desperta com o choro da criança que é deixado na porta dele. Então quem olha a história do Adelino Correia é aflição, mas quem vê todo o intrincado da situação é bem-aventurado, porque está chorando, porque está passando por dificuldades, mas consciente de que está crescendo. Vocês concordam? Então são situações que a gente... E nos livros espíritas a gente encontra várias histórias desse tipo. Tem a história da Diana, que vai falar também dos filhos que ela recebe com dificuldade, mas que não deixa ela cair novamente, não deixa ela falir, porque ela tem que cuidar deles. Então são muitos para nos auxiliar. E no nosso dia a dia, agora nós já temos também pessoas que estão à nossa volta, que nós achamos que estão limitadas, mas que elas estão vencendo. Hoje nós convivemos com uma companheira que é deficiente visual, né, Tereza? E ela ouve o capítulo, é a primeira a fazer os comentários, porque tem o que falta na visão tem a acuidade, né, auditiva, então tem uma facilidade.
nós temos limitações por um lado, mas outras coisas vêm compensando. Quem já viu algum comentário, assistiu algum vídeo desses pequenininhos sobre a história do Cláudio Vieira? Aquele rapaz lá da Bahia, que hoje está com 40 anos. A gente vê ele porque tem um livro que fala da vida dele que chama O Mundo Está ao Contrário. Que ele tem uma doença rara. Assim que ele nasceu, foi previsto que ele não sobreviveria nem 24 horas. Ele está hoje com 40 anos, né? Nós encontramos ele visitando a Mansão do Caminho no Divaldo, né, abraçando, ou então as crianças cantando para ele a música do Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz, porque ele é alegria pura, né? Mas quem olha, logo acha, é aflição. E, no entanto, ele está plantando serenidade. Ele estudou, ele trabalha, se mantém e se preparando para morar sozinho. Domina tudo que é da informática, né? Quase que a gente precisa ir lá pedir a ele ajuda para nos ensinar a utilizar algum equipamento. Então, o repórter pergunta para ele assim, e o que no início, quando ele fala da trajetória dele para estudar, aí ele vai fazer um comentário assim, eu que sou vaidoso, então ele solta um comentário. Então, assim, ele tem consciência de que, por algum motivo, ele veio assim, talvez para trabalhar essa vaidade lá do passado, a vaidade de hoje para ele é um estímulo, não é uma vaidade da aparência, é a vaidade das conquistas. E o repórter pergunta a ele assim no final da entrevista, e o que faz quem vê o mundo de cabeça para baixo? Pergunta para ele. Aí ele fala assim, eu acho que o mundo é que está de cabeça para baixo, não é ele que está vendo o mundo de cabeça para baixo, porque a limitação dele, o rosto é virado para trás e ele realmente aparenta que vê tudo de cabeça para baixo. E pergunta para ele, e o que vê a pessoa que só anda de joelho, o que faz a pessoa que só anda de joelho além de rezar? Aí ele responde que a pessoa dança, brinca, passeia, trabalha, que faz tudo que qualquer pessoa pode fazer. Então a gente vê assim, aparentemente, aflição. Mas quando você convive, lê o livro O Gigante Deitado. Aparentemente é aflição, mas é ensinamento o tempo todo. E também o caso daquele rapaz que não tem os membros e que dá a palestra falando da autoestima, né? O Nick. Ele é só alegria. Tudo que ele fala da alegria. Aí ele fala dos momentos que ele pensou, como é que ele sobreviveria sem os braços, sem as pernas. Aí depois, hoje ele está casado, tem filho, e aqui no Brasil, no Sul, tem uma criança com o mesmo físico. E a criança, ela mira nele para seguir o seu caminho. Então coloca como marca a alegria e o otimismo, porque fala, é o que eu tenho para oferecer. E ele fala da importância de ser grato a tudo que ele encontra à sua volta. Então, assim, serve para nós de reflexão, para a gente ver o que a gente vai escolher, né? E ele fala assim que é importante que quando ele se vê limitado, ele concentra no que ele gostaria de ser. Aí ele fala da importância de ser grato e da importância de levar esperança e fé às pessoas. Então ele projetou para isso e se mostra uma pessoa feliz. E quando nós estamos nessa condição de aflição, a gente precisa lembrar também do que Jesus deixou para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então Jesus, além de nos falar das bem-aventuranças, ele vai falar, se o fardo estiver pesado, pede ajuda, que eu vou aliviar. Nessa mensagem que foi lida hoje aqui, está falando, ninguém está fadado ao sofrimento. O sofrimento é o resultado de escolhas erradas, né? Então o sofrimento, ele é instrumento para ser trabalhado. Joana de Ângeles tem uma página que fala, ama a sua dor. E quando a gente passar a amar a nossa dor, e a dor fizer a gente mudar os nossos rumos do nosso caminho, aí ela é útil na nossa caminhada. E Paulo, lá na carta que ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Quer dizer, as dificuldades estão no nosso caminho, mas a gente não vai ficar desanimado. Nós podemos até ficar perplexos com tudo que acontece à nossa volta,
mas a gente não vai ficar também desanimado com isso, né? E é essa o que a gente trouxe hoje. E para encerrar, olha que interessante, a mensagem que eu recebi aqui numa das vezes que eu vim aqui. Com certeza, muitos têm ela guardada em casa. Nos instantes difíceis, né, uma mensagem que foi distribuída aqui, do André Luiz, do livro Resposta da Vida, que vai dizer para nós que nas dificuldades do dia a dia, quer dizer, dificuldade sempre gera aflição. Esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Você prepara o caminho para qualquer ocorrência pensando em torno dela. A palavra é porta de entrada para as suas realizações. Que carregar ressentimentos é bloquear os próprios recursos. Que ficar com raiva é dinamitar o próprio trabalho. Não sofra hoje pelo que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Então hoje a gente reclama de algumas situações que às vezes está nos fortalecendo para a caminhada. Os problemas sempre existirão ao redor de nós e apesar de nós. Esqueça ofensas e desgostos, tribulações e sombras e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante do seu caminho será sempre servir. Então, assim, com certeza, muitos têm essa mensagem guardadinha aí ainda, né? E nós agradecemos a oportunidade e que nós possamos enfrentar as nossas aflições, transformando todas elas em tranquilidade. Porque Jesus está abençoando, com certeza. Obrigada.